Muito bem, querido amigo ouvinte, existe uma data que é emblemática na história geral e na história dos Estados Unidos. Essa data é 22 de novembro de 1963. Você que nos ouve, você que nos assiste, pode estar perguntando, foi o que aconteceu demais em 22 de novembro de 1963? O presidente dos Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, foi o 35º presidente dos Estados Unidos. E ele, John Fitzgerald Kennedy, foi assassinado a 22 de abril de 1963, na Dealey Plaza, na cidade de Dallas, no Texas. E o mais incrível de tudo isso, querido amigo ouvinte, foi que o presidente John Kennedy, ele foi assassinado durante o seu mandato. Ou seja, durante o seu mandato presidencial. O homem mais poderoso do mundo foi morto a tiros. Os Estados Unidos, numa tentativa de camuflar e, consequentemente, impedir que qualquer investigação fosse feita, atribuiu a culpa a um só homem, a Lee Harvey Oswald, um fuzileiro naval, dito fuzileiro naval de 24 anos. Só que as filmagens do assassinato do presidente Kennedy, feito por vários cinegrafistas amadores, mas o principal dele, Abraham Zapruder, mostrou exatamente que não tinha base alguma a afirmação dos Estados Unidos da América de que o Lee Harvey Oswald atirou no presidente Kennedy. Isso porque a filmagem mostra a vinda dos tiros, e a vinda dos tiros foi exatamente de frente e não de trás, como diria a comissão Warren, a comissão que investigou o caso do presidente Kennedy. A bem verdade que J. Edgar Hoover, quem era J. Edgar Hoover? O presidente, ou melhor dizendo, o diretor do FBI. O diretor do FBI e o ex-diretor da CIA, Alan Dulles, puderam fazer, ou melhor, fizeram tudo o que puderam para impedir que qualquer investigação fosse feita acerca do assassinato do presidente John Fitzgerald Kennedy. Quem é que mataria o homem mais poderoso do mundo? Alguém muito mais poderoso que ele. E quem é mais poderoso que o presidente da República? Meu querido amigo ouvinte, o poder empresarial. Mas não é qualquer empresário que eu falo, são os grandes empresários, são os grandes banqueiros, são os homens que mandam muito mais em um governo do que um presidente. Aliás, o presidente, nós poderíamos dizer que o presidente, ele é alguém que pode ser manobrado dentro do sistema político e dentro do sistema econômico. Hoje, o juiz Sérgio Moro assinou a sentença do Lula, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E você acha que o Lula está sendo condenado por quê? Por conta de uma casa, de um apartamento triplex no bairro do Guarujá? Não, querido amigo ouvinte. Ele não está sendo condenado por isso. Ele está sendo condenado porque o método de governo, o modo de governo do presidente Lula impediu que muitos empresários, que muitos banqueiros tivessem tanto lucro como eles gostariam. Aí você pode estar me perguntando como, Vande Carlos? Entenda, querido amigo ouvinte. A partir do momento que Lula consegue criar vários projetos para tirar várias pessoas da miséria, como Bolsa Família, de 2003 a 2014, 36 milhões de pessoas haviam deixado de passar fome e de viver morrendo de fome. ProUni, FIES, SISU, 18 universidades federais criadas, 436 campos e institutos federais espalhados por todo o país, Ciências Sem Fronteiras, Pronatec e outros demais programas criados pelo governo federal durante o governo do presidente Lula, fez com que o Brasil tivesse um número de dinheiro, uma quantidade financeira de programas sociais muito elevado, de modo que, em um momento de crise, o empresariado brasileiro, aqueles que controlam o país por trás, o empresariado brasileiro quis uma nova resposta. Que nova resposta seria isso? Seria essa, querido amigo ouvinte? A reforma da Previdência, que o Lula é contrário, e a reforma trabalhista, que o Lula é contrário. O Lula não está sendo julgado por conta do apartamento triplex. O Lula está sendo julgado porque aqueles que são contra o Lula não conseguiriam jamais derrubar o Lula nas urnas. Mas a gente não pode pensar que isso foi a primeira vez na história que isso acontece. A 24 de agosto de 1954, querido amigo ouvinte, o presidente Getúlio Vargas, no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, meteu uma bala no seu coração. Ele se matou. E por que o Getúlio Vargas se matou? Por conta da pressão interna e externa dos Estados Unidos da América de olho no nosso petróleo. E o Getúlio Vargas, para não entregar a nossa riqueza, o nosso petróleo aos Estados Unidos, dizem alguns historiadores, preferiu se matar a 24 de
agosto de 1954. 1964, 31 de março, o presidente João Goulart foi destituído do poder. E por que o presidente João Goulart foi destituído do poder? Da madrugada de 31 de março para o dia 1º de abril de 1964, 10 anos depois do suicídio de Vargas. Vários tanques de guerras, vários militares cercaram Brasília e tomaram o poder por 21 anos. Milhares de pessoas foram presas, torturadas, mortas durante o governo militar. E por que o governo militar tomou o poder? Para impedir que João Goulart, conhecido como Jango, fizesse as reformas de base. Quais reformas de bases seriam essas? A reforma agrária e outras reformas para a melhoria da vida da população. Ele foi considerado comunista e foi preso, ou melhor, foi tirado do poder por conta disso. Isso não é a primeira vez que o presidente é, por exemplo, deposto do poder, levado ao suicídio ou morto, como foi o John Kennedy nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não tiraram a vida de Kennedy, não. Os Estados Unidos tiraram também a vida do presidente em 1864. Que presidente? O presidente que aboliu a escravidão dos Estados Unidos. O Abraham Lincoln também foi assassinado covardemente. Bom, uma coisa eu poderia dizer a você, querido amigo ouvinte. Aqueles que lutam por um mundo melhor, eles são perseguidos, mortos ou assassinados. Aí você pode me perguntar, mas por que você acha que o presidente Lula está sendo perseguido? Querido amigo ouvinte, nós temos 4 ex-presidentes que ainda estão vivos. José Sarney, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Collor de Mello. Sequer esses 3 presidentes foram investigados, sequer esses 3 presidentes foram investigados. Só foi em cima de um, o ex-presidente Lula. Eu volto a dizer, se os adversários de Lula tivessem a certeza de que poderiam vencer o Lula nas urnas, jamais o Lula seria condenado, jamais o Lula seria preso. O Lula está sendo condenado porque os opositores do Lula não conseguem vencer o Lula nas urnas. Você pode me dizer como é que eu posso estar discordando do juiz Sérgio Moro? Como é que eu posso estar discordando do TRF4? Bem simples isso, querido amigo ouvinte. Imagine você que um juiz, por exemplo, descumpriu a lei. O juiz Moro descumpriu a lei quando? Descumpriu em 2016, quando ele levou a Polícia Federal na casa do Lula, descumprindo os artigos 128 e 260 do Código Penal. Esses 2 códigos falam que alguém só pode sofrer coerção, uma coerção só pode ser tirada de sua casa, não é? Através de uma condução coercitiva, quando se nega a depor a Polícia Federal. Não foi o caso do Lula. O Lula, em 2016, não se negou a depor, e mesmo assim a polícia foi lá na casa dele. O juiz Sérgio Moro também entregou à Rede Globo de televisão conversas de uma presidente da República, na época Dilma Rousseff, com o ex-presidente. Algo que também a nossa Constituição, a Carta Magna, proíbe. Se ele tivesse feito isso nos Estados Unidos, ele muito provavelmente perderia o seu cargo. Como é que um juiz que viveu de altos papos, como por exemplo Aécio Neves, como por exemplo Michel Temer, como por exemplo João Dória, pode ser imparcial a ponto de julgar um outro ex-presidente? Esse juiz não deveria ser imparcial? O Leandro Paulsen, no TRF4, o Leandro Paulsen, ele pulou 257 processos para chegar no caso do Lula. Se o Leandro Paulsen, desembargador, tivesse que julgar os 257 casos para chegar no de Lula, ele não julgaria o Lula nem tão cedo. Mas é óbvio, o foco foi tirar o Lula das eleições em 2018. A Lava Jato poderia, por exemplo, ter feito o seguinte: poderia ter julgado o Lula em 2010, em 2011, não é? E ter julgado não só o Lula, como os outros ex-presidentes também, porque aí ninguém diria que isso foi para tirar o Lula das eleições. Mas deixaram para o ano das eleições, faltando poucos meses para as eleições. Eu digo a você, querido amigo ouvinte, eu tenho vergonha de ser brasileiro. Vergonha de ser brasileiro não pela nossa nação, não pela nossa cultura, que eu acho maravilhosamente linda, não pela nossa língua, não pelas nossas tradições culturais, mas por um judiciário corrupto, por um poder empresarial corrupto, por um poder banqueiro corrupto que há muito tempo está instituído em nosso país. Bom, querido amigo ouvinte, agora são exatamente 10 horas mais 23 minutos. A gente ouve agora a música do Guns N' Roses cantando para a gente 10h23. Muito boa noite para você.